um casal de idosos foi atropelado por um motociclista, um irresponsável que fazia uma manobra proibida. Uma das vítimas morreu. Seu José Geraldo, de 82 anos, e a mulher dele, a dona Maria Auxiliadora. Tá vendo? Eles aparecem aí nessas imagens, andando na calçada, tranquilamente. Então, eles estavam a caminho da igreja, em Porto Canoa, na Serra. Isso no começo da noite de ontem, tá? Aí os dois param, olham para a rua e atravessam. Olha, eles atravessando ali no finalzinho. Tá vendo? Olha só o que vai acontecer. Nesse momento, a gente congelou a imagem, a gente vê o motociclista empinando a moto e atingiu os dois em cheio. Aí, seu José Geraldo morreu no local. A dona Maria Auxiliadora foi levada para o hospital. Mais uma vez, a gente tem momentos aí das imagens da câmera de segurança, eles caminhando pela calçada, os dois juntos, indo a caminho da igreja. Olha só, eles vão atravessar a rua tranquilamente, né? Quando o motociclista, você vai ver que o motociclista vem empinando a moto, fazendo o famoso grau. Olha os dois lá quase chegando no canteiro central, gente. Só que a moto atingiu em cheio. Esse motociclista irresponsável, vocês perguntam, cadê? Cadê ele? O motociclista que matou o idoso, gente, fugiu. Ele fugiu a pé e ainda deixou a moto para trás. Pensa. Olha, se coloca no lugar da família do seu José Geraldo. Uma morte totalmente evitável. E hoje centenas de páginas na internet que incentivam, que ensinam e divulgam essa prática, tá? Só que essa manobra aí é crime. O que tem de página aqui no Instagram de jovens ensinando a fazer isso em vias, em locais públicos? Esse é o nosso assunto de agora. Vem cá, presta atenção. Chama a família inteira para acompanhar aqui esse assunto, porque Gisélia Freitas, psicóloga, já está aqui com a gente. Obrigada, Gi, pela sua presença. Doutor Gabriel Meriguete, advogado, vai explicar para a gente o que diz a lei sobre essas práticas. E a Dinamara também. Ela, como mãe, qual é o seu sentimento ao ver uma cena como essa, Dinamara? É um sentimento de muita tristeza, né? Coisas que dá para ser evitada. Mas as pessoas, na hora deles estar praticando, eles acham que nada vai acontecer. E sempre é com o outro. E você, como mãe de um jovem, você já teve esse medo de que algo pudesse acontecer? Seu filho também usa moto, não é isso? Várias vezes. Na verdade, são 2 filhos, né? Um teve vários acidentes, inclusive ele é todo remendado. E ele só parou depois que deu a última vez que ele caiu, foi fazer grau numa via movimentada, ele caiu, a moto caiu e a canaleta da moto caiu em cima do pé dele, estraçalhou o osso do pé dele todo. Ele ficou 63 dias internado. Ele mesmo se acidentou? Ele mesmo se acidentou. Aí esse é o mais velho, mas só que depois disso, que aí ele teve uma filha, ele casou, aí ele resolveu parar, graças a Deus. Aí veio o irmão dele, caçula, que mesmo vendo todos, que acha bonito, os amigos fazem, né? E ele já se acidentou várias vezes também, mas foi parar no hospital 2 vezes, que quebrou o braço e quebrou a perna, botou platina na perna. Então, a mãe fica com o coração super apertado. E eu sempre conversando com ele, falando, meu filho, aproveite quando Deus está te dando a oportunidade, que você está podendo sair de uma cama, porque pode acontecer pior, você pode ficar vegetando. Então, é bem pior. Aí sempre conversando e sempre também pedindo a Deus para guardar as pessoas, para não acontecer igual aconteceu essa tragédia aí, né? Porque imagina o coração da gente já fica assim apertado com o filho, imagina sabendo que ele fez o mal para uma outra família. Pois é, a gente está vendo aí, né, que ponto essa irresponsabilidade pode chegar. E eu tenho certeza que nenhum pai, eu tenho certeza que nenhuma mãe que ame o seu filho concorde com isso. Por mais que ele ache legal, por mais que ele tenha essa adrenalina, que daqui a pouquinho a Gisélia vai falar pra gente, não é possível que alguma mãe, não é possível que algum pai concorde com essa prática. Até porque isso é proibido, né, doutor Gabriel? Boa tarde, Boa Roberta. tarde. É interessante fazer uma distinção. Desde abril deste ano, aqui no Espírito Santo, a prática do dar grau, que a gente chama de wheeling também, foi reconhecido como um esporte. Mas veja, é um esporte se praticado com as devidas regras e longe das vias públicas.
Quando o wheeling, o cavalo de pau, é praticado nas vias públicas, aí já começa a ser um ilícito. Um ilícito administrativo, que é uma infração de trânsito, que tem como consequência uma infração gravíssima com a suspensão do direito de dirigir, o recolhimento do veículo e uma multa. Cara, além disso, é um crime também no Código de Trânsito Brasileiro, com uma pena que pode chegar até 3 anos de reclusão. Agora, no exemplo que nós vimos, triste, esse exemplo, né, em Serra, imagino que houve um homicídio, não fica só por isso. Provavelmente, este rapaz ele responderá também pelo crime de homicídio. Porque, Roberta, quando o homem ou a mulher, seja quem for, pratica o grau, estudos mostram que há uma perda de 70% da capacidade de frenagem, ou seja, praticamente não tem como frear. Então, essa pessoa assume um risco de matar. Então, provavelmente, este homem responderá também pelo crime de homicídio doloso, além do crime de omissão de socorro. E ainda tem essa história, né? Ele fugiu do local e a gente não pode esquecer da esposa do seu Geraldo, que ela também, ela está no hospital, né? A gente ainda está aguardando atualizações sobre o estado de saúde dela, mas também é mais uma aí que a gente está vendo que está correndo risco, doutor Gabriel. Exatamente. Infelizmente, não é a primeira nem a segunda vez, até mesmo a gente conversa sobre esse caso. Volta e meia acontece um crime relacionado com o dar grau. Em relação à esposa, à companheira, né, do seu Geraldo, se constatado que esperamos que ela não venha a óbito, ele responderá também pelo crime de lesão corporal e a verificar a gravidade da lesão, de natureza grave e assim por diante. O fato é que este homem, em razão da sua conduta, do seu comportamento, ele responderá na infração de trânsito, mas também na infração criminal. E veja, quem for pego fazendo grau responde por um crime. Não precisa machucar alguém, mas só o fato de você fazer o grau, dar o grau, se uma autoridade ou se um cidadão qualquer ligar para a polícia e você for preso, apreendido, você responderá por um processo criminal. Então, não basta machucar. O simples fato de fazer já é crime. Perfeito. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente do papel da sociedade, porque a gente vê... E aí, o que a gente pode fazer, já que nós vimos fulaninho passando ali, dando grau na avenida? Daqui a pouquinho o doutor Gabriel vai contar pra gente. Mas antes, Gisélia, a gente se pergunta, né? É uma manobra extremamente perigosa. O doutor Gabriel já falou que perde 70% da capacidade do controle ali do veículo. A gente está falando de algo ilegal de fazer em vias públicas. A gente está falando de algo que põe em risco a vida do outro, a própria vida. E por que ainda assim esses jovens se arriscam? É difícil, né? E olha que já tem a dificuldade, o perigo da ferramenta, né, do transporte em si. E o jovem, ele tem um agravante, o córtex pré-frontal dele, que é responsável pelo planejamento, pelo controle dos impulsos, Robertinha, só é desenvolvido em torno dos 25 anos. E a área do cérebro, nessa idade, dos jovens, responsável pelo prazer, né, é hiperativa nesse período. É um perigo, né, isso que acontece. Então, deveria realmente não só ser orientado, ser mais punitivo, ser proibido, porque não tem esse controle, né? A gente viu aí um acidente grave e tem outros muito bem aceitos por conta dessas questões que a neurociência coloca, que a psicologia coloca, que não é a idade para dar esse tipo de instrumento, de transporte. É o que acontece. Todo dia tem um idoso também sendo atropelado por essas bicicletas elétricas, de jovens de 14 anos que virou comum, né? Correndo nas vias, né? Normal. Não está dando grau, mas o grau de perigo ainda é o mesmo. Ainda não tem uma maturidade para conduzir, não tem né? maturidade. A sociedade está aceitando essas coisas muito fácil, muito comum, é normal. Isso que aconteceu dessa matéria com esse casal de idosos é uma coisa lastimável, tem a ver com a irresponsabilidade, a irreverência, que nessa idade, quando jovem também, quer aparecer para o grupo, quer ser aceito, quer elevar sua estima, né? Tem uma conotação muito grande com o prazer, com a aventura. Isso que ele está fazendo mistura adrenalina, aventura, trabalho em grupo, aparecer, muitas vezes são filmados, aparece nas redes sociais e está andando aí livremente. São tantas perguntas que a gente tem para se fazer sobre isso, né?
Calma que a gente vai chegar em uma por uma. Tem comentários aqui, boa tarde, Roberta. Isso nunca vai parar enquanto as autoridades não fiscalizarem com mais rigor. Tem mais coisa também, essas motos com muito barulho, muito desconfortável para criança, por exemplo, que tem autismo. Outro relato, boa tarde. Hoje eu fui sair na rua para jogar o lixo, né? Abri o portão da minha cachorrinha, saiu. Aí veio o rapaz subindo a ladeira, fazendo grau, e veio e bateu direto na minha cachorra, machucou a boquinha dela. Ele vazou, ele foi embora. Tá? Ela tá aqui falando. E se fosse uma criança, eu tinha matado, porque a cachorra é bem pequenininha. Não deu para matar ela, mas se fosse uma criança, tinha matado. Olha, Roberta, dar grau em praça pública é crime, em qualquer via pública, gente. Fica aqui esse alerta. Agora a gente se pergunta que o seguinte, a mãe, quantas vezes você chamou a atenção dos seus filhos? Várias. Várias, assim, de perder as contas? Várias vezes, toda vez que ele falava, mãe, eu vou sair, o coração já apertava. Eu já ficava naquela preocupação de qualquer momento receber uma ligação. Né? Às noites, quando ele saía, toda hora eu ia no quarto dele para ver se ele estava deitado lá. E quando ele estava, aí eu conseguia deitar com meu coração em paz. Mas eu não desisti, não. Conversando com ele, orando, que eu sou uma mulher de muita fé. E botando para ele, vendo ele, conversando com ele, para ver os lados, né? Enquanto você está só se machucando você, tudo bem, você vai para o hospital, mas imagina se você fizesse com outra pessoa, como é que a gente vai ficar, a família vai ficar. E conversando com ele, aí ele, graças a Deus, Deus colocou uma pessoa na vida dele, que eu falei, graças a Deus, vai parar. Não parou, não. Depois eu vi no YouTube ela atrás dele. Você tá, olha, eu imagino, a mãe tá aqui rindo, mas eu sei quanto que ela já ficou de noite em claro, né? Aí foi indo, eu conversei com ela, falei, poxa, achei que você ia mudar meu filho, mas você está entrando na loucura dele. Aí eu comecei a orar, conversar com Deus novamente. Aí agora, graças a Deus, ele está com uma pessoa que é contra o grau, contra essas loucuras e está botando muito juízo na cabeça dele. Dinamara, que bom. Tá, que você está vendo aí que seu filho mudou de conduta, que, né, veio essa maturidade, porque por conta dessa mesma imprudência, escuta só essa história, a gente até noticiou aqui no Fale Espírito Santo, né, mais uma imprudência no trânsito, dessa mesma manobra. Uma jovem morreu em dezembro do ano passado em um grave acidente em Santana, Cariacica. As imagens das câmeras de segurança mostram as pessoas sentadas em um bar, movimento normal de rua, né? 2 motos passam por um carro e uma terceira vem logo em seguida. Tá vendo ali, ó? Passaram 2 motos, ó, a terceira. Olha só o que aconteceu. Você percebeu que ele estava empinando a moto? Ele entrou na contramão e bateu violentamente contra o carro. Né? Na garupa estava, sabe quem? Beatriz Santos Silva, de 18 anos. Gente, essa jovem morreu na hora. Olha aí, ó, a terceira moto empinando, ó. Olha só. É claro que a gente congelou essa imagem porque é muito chocante, né? E quem pilotava a moto? O namorado dela, né? Como é que a senhora vê essa cena? Eu vejo, inclusive, na época que saiu isso daí que eu fui, eu mostrei para ele, falei, olha lá, meu filho, agora imagina como vai ficar o coração dessa mãe, como vai ficar a pessoa, as famílias deles e dela, e tudo que passava, eu ia conversando com ele, falei, a gente não precisa passar por uma situação dessa, dá para se evitar. Aí ele falava, mãe, é uma coisa que eu gosto sim, mas nem tudo que a gente gosta, a gente pode estar praticando, tem outras coisas para fazer. E eu sempre, aí eu lembro até que uma vez eu cheguei no escritório e falei com os meninos, ele estava até internado nessa época, do que machucou o pé. Aí eu falei bem assim, entreguei para Deus. Deus está com você, está com o Senhor. A decisão que o Senhor tomar, eu só conforto o meu coração. Aí eles até me criticaram, brincando, né? Credo, mamãe, não, estou fazendo a minha parte, porque eu não aguento mais. Toda hora meu filho chega... As 2 vezes que ele ficou no hospital, foi só coisas que ele caiu, mas vira e mexe, ele saía para comprar um pão, voltava todo ralado. Eu tenho uma netinha de 6 anos, que na época que ele saiu para ir no colega, daqui a pouco ele voltou, com isso aqui tudo comida, as pernas. Aí eu fui jogar, a vizinha me deu um remédio, eu fui jogar e ele começou a pular, e minha netinha, né, que é muito grande. Isso mesmo, vó, tem que fazer isso mesmo, ver se ele toma vergonha na cara e para com essas palhaçadas. Uma criancinha de 6 anos. 6 anos, tá ela vendo? sempre. Tanto que na última vez que ele ficou internado, ele nem contou para ela. Aí quando ela chegou na casa dele, vó, não acredito que tio Iá caiu de novo. Eu já falei para você jogar essa moto dele fora. Então, foi muita assim, pressão deles falando também, mas eu não desisti do meu filho, não, graças a Deus. Gisélia, tudo
tudo que a mãe fala com esses jovens parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, como se não tivesse falado, como não tivesse dito nada. Por mais que a mãe aconselhe o filho, o que é preciso? Como ter, então, uma conversa, um diálogo, de maneira com que ele entenda todo esse risco? Sem bater, né? Que é difícil. Sem bater, né? Sem bater. Porque dá vontade às vezes, né? Então, quando entra na adolescência, né, a neurociência explica a transformação do cérebro, dos hormônios, que a gente já conhece isso, vira uma chavinha. Os pais deixam de ser heróis, os amigos, e vira um averso. Né? Quem vira é o grupo. Então, o perigo dos pais nessa idade, nessa fase, é o grupo com quem anda. E realmente a influência do grupo é muito grande. Ou do namorado, ou dos amigos. Tem que olhar nas redes sociais, tem que conversar. O diálogo torna-se mais difícil porque os pais viram chatos. A base ainda é o diálogo, sabe? Mas tem que ter, sim, técnicas punitivas quando não existe o respeito com isso. Principalmente quando existe um comportamento que é contra a lei. A gente está falando de uma sociedade, a gente está falando de risco. O agravo é maior. Mas então, dá para mandar em filho de 20 anos, Gisélia? Muito difícil. É complicado. Mas eu falo, existe o diálogo. Agora, se esse filho mora na sua casa, come da sua comida, existe uma dependência ainda. Mas dá para a gente pegar as rédeas um pouco mais difícil. Em que sentido? Punitivos. Você não vai fazer isso, você mora ainda aqui, você não é dependente. Então, essa dependência ainda dos pais, mesmo que não existe mais uma conexão, às vezes afetiva, no sentido de que a fala do pai é uma fala de que peso, de importância, e sim a do grupo, da sociedade, dos amigos, existe um controle. Se está debaixo do mesmo teto, ainda tem que tentar usar, mas é muito difícil. O diálogo é importante, mas conversar, eu já vi pais chamando o grupo para conversar, os amigos para conversar, foi bem interessante. Porque se existe uma escuta do que é verbalizado mais do grupo de amigos, então, traz aqui para casa, eu vou fazer um lanche de final da tarde, vamos pedir uma pizza, bem estrategicamente, e conversar com essas pessoas. Olha, as redes sociais tudo, né? Não tem jeito. Tem que acender a vela, oração, mas realmente a base ainda é o diálogo, mas não esquecer de técnicas punitivas. Então, olha só, quem também sofria com os filhos fazendo também essas manobras ilegais é a Alessandra. Aí ela enviou um vídeo pra gente contando como que o filho se conscientizou. Olha só. Eu já tive o meu filho, né, o Aislão, que gostava de dar muito grau mesmo, gente. Então a gente acordava de madrugada, sabia que o telefone estava tocando, podia ter acontecido alguma coisa pior na vida dele, mas eu não desisti do meu filho, lutei por isso. Hoje, graças a Deus, ele não dá mais grau, ele está com um filho hoje de 1 ano e 9 meses, amadureceu, mudou muito a sua cabeça nessa parte. Então, as mães que têm os filhos que ficam dando grau aí, né, não perde a esperança dos seus filhos, luta por ele, aconselha. É difícil, mas a gente não devemos desistir dos nossos filhos. Isso aí, Alessandra, tá vendo? Mais um relato falando aqui de mães que não desistem, viu? Tem aqui comentários também na nossa página, no nosso WhatsApp. Boa tarde, Roberta, no meu bairro até os entregadores de lanche dão grau. Boa tarde, Roberta, também falo todos os dias para minha filha. Olha só, meu Deus. Eles são muito irresponsáveis, um deles me atropelou, quebrou minhas 2 pernas e foi embora. No bairro São Geraldo 2, em Cariacica, todo dia à tarde tem grau e todo mundo sabe. Cadê as autoridades? Todo mundo sabe, doutor Gabriel. E aí? A gente vê, a gente sabe aonde que acontece. Como é que a gente pode fazer? Qual que é o papel da sociedade? Eu sei que não é fácil, porque quando uma moto passa dando grau, é muito rápido. Né? Por vezes você pode até se machucar, mas você não sabe qual é a placa, qual que é o paradeiro desse motociclista. Agora, à medida do possível, você deve tentar denunciar aquela prática para as autoridades competentes. Agora, veja, que contrassenso. Em todas as ruas, praticamente, da Grande Vitória, de Vitória, Vila Velha da Serra, tem uma câmera de monitoramento para verificar uma infração de trânsito e assim por diante. O grau é uma infração de trânsito. Então, qual é o nosso papel como sociedade civil organizada? Instigar as instituições, veja, Ministério Público, a Prefeitura do seu município, para que seja feita campanha de conscientização ou até mesmo situações que pare o motoqueiro, verifique se aquele local tem uma maior incidência de graus. E, além disso, que as autoridades também comecem a investigar
páginas que façam a apologia a essa prática, porque não deixa de ser, como eu disse, um crime. Então, quando você enaltece uma prática criminosa numa rede social e de forma a prestigiar com outras pessoas, isso também é um crime de quem coloca aquela página do ar e divulga para diversas pessoas. Então, é papel nosso da sociedade denunciar essas páginas junto às autoridades competentes, mas também das autoridades de irem atrás dos infratores. E é muito revoltante pensar nas pessoas que têm um certo prazer nisso, por sentir essa adrenalina que a Gisélia falou aqui, mas que isso vai custar o quê? Isso vai custar a vida das pessoas, a vida desse idoso que a gente está aqui noticiando, esse caso que aconteceu na Serra, a vida de uma companheira, que foi o caso que aconteceu em dezembro do ano passado, e às vezes a própria vida, né? A custo de quê, Gisélia? A gente se pergunta. Então, acho que acredito que os pais ficam até mesmo sem argumentos mais diante dessas histórias. É difícil. O que me preocupa, por isso que eu acho importante esse debate, infelizmente esse debate vem à tona quando acontecem algumas tragédias, porque isso é contra a lei, isso é grave, isso é imprudente, errado. E olha quantos relatos que isso acontece ainda. Então, é algo que tem que sair dos portões também da família, não é só o núcleo familiar, é social, é jurídico, é questões punitivas. E quem vê, tira foto, hoje todo mundo tem um celular, filma, tira foto, denuncia. Porque quando isso viralizar negativamente, vai minimizar e vai ajudar o coração de muitas mães. Porque se existe uma rejeição do discurso materno, paterno, a justiça não tem. Olha um comentário que chegou, uma pessoa diz: Beta, o meu derrapou, acredito que seja o meu filho, né? O meu derrapou e por pouco não perdeu a perna. Bateu a perna numa calçada, cortou numa cerâmica. Hoje ele está com a perna defeituosa, né? E ainda assim, que bom, menos pior, que ele ainda conseguiu sair vivo. E essa idade é complicada porque a neurociência fala que eles não temem a morte. Não existe existe uma inibição do certo, errado, do perigo. Então, eles querem adrenalina, aproveitar, aparecer para os amigos, divertir. Isso é vida, deixa eles vivos, né? E isso é vicioso. É viciante, é pior. E é contagioso também, né? Contagioso, porque os outros veem, nossa, fulana, ela foi elogiada, eu também posso fazer isso, aí eu quero ser aceito. Aí, legal, vou colocar minha namorada, menina na garupa e vou aparecer, né? Então, infelizmente, é isso que acontece. Dinamara, tá dormindo em paz agora? Graças a Deus. Amém, né? É muito complicado. Assim, eu fico imaginando o coração assim, das mães com o meu, como é que fica aflito. Né? Porque toda hora vai lá, vê um filho ralado, aí vai no hospital com ele, igual ele foi 2 vezes, botou platina, a pele dele depois de um ano rejeitou, teve que passar por uma outra cirurgia. E eu aproveitando este momento para estar trabalhando na mente dele. Aí, meu filho, você está afastado do serviço, você tem que mudar a rotina da sua mãe para estar de serviço, está vindo aqui no hospital te visitar. Aí teve uma época, um dia que ele falou assim, mãe, um dia que eu não fui, ele falou assim, mãe, você não veio. Eu falei, meu filho, peraí, você está aqui porque você procurou. Então, a gente faz o possível para mim. Então, a gente vai ajudando no momento que a gente não tem uma mãe que quer desistir de um filho. A gente ama os nossos filhos, a gente quer ver nossos filhos bem, quer aproveitar. Então, tem que aproveitar todos os momentos para estar trabalhando na mente deles. Como a nossa psicóloga falou, questão de amigo, toda vez que os amigos dele iam lá em casa, eu conversava com eles. Falava, gente, vocês acham bonito isso? A mãe de vocês preocupada em casa, o coração partido. Eu entendo, assim, que eles acham que eles têm um corpo de aço, que não vai acontecer nada com eles, porque o jeito que eles fazem, eles agem naturalmente. Enquanto muitos lutam pela vida, eles procuram, desafiam a morte. Como que explica isso, meu Deus? Obrigada, Dinamara, pela sua presença. Obrigada, doutor Gabriel, também pelas suas explicações. E Gisélia Freitas aqui com a gente. Fica os nossos sentimentos da família do senhor José Geraldo, viu?